Então, rapaziada, digitalização é quando a gente converte um documento que estava em formato analógico para o formato digital. Beleza? Tem vantagens? Tem. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Olha até a figura, que figura interessante, né? Facilita o acesso aos documentos, desde que eu tenha um equipamento que é o computador para a gente acessar o documento. Permite acesso simultâneo aos documentos. Fecha aqui, ó. Quando a gente pega um computador, você trabalha com computador, você conhece, a gente pode abrir vários documentos ao mesmo tempo. Não é verdade? A gente vai abrindo, vai minimizando aquela aba lá, mas a gente pode fazer isso quando a gente tem documento em formato digital. Beleza? Lembrando, não estou dando aula de informática, que não é a minha praia, mas a gente pega um documento aí, em termos de giga, pequenininho. Ou seja, qual a infinidade de documentos que você pode colocar dentro de um computador? Agora, lá na tua casa, lá onde você guarda os teus documentos, quando você começa a colocar papel demais, começa a entulhar. Se todos aqueles papéis estivessem em formato digital, você também não ganharia espaço? Beleza? Então, digitalização é algo importante e é algo também que está sendo adotado e sendo realizado pelos órgãos públicos. Beleza? Dentro dessa ótica, nós temos também a preservação de documentos digitais. O documento está lá, só que ele tem que ser preservado. O que significa dizer? Todas as vezes que eu precisar daquele documento, o acesso àquele documento tem que ser um acesso rápido, um acesso fácil, e eu tenho que preservar também. Por exemplo, ó, exige backups frequentes. Fecha lá. Para quê? Para preservar o documento. Exige a migração de suportes. Por exemplo, às vezes está num suporte mais antigo, hoje não se usa mais disquete, mas se tiver, tem que se colocar no formato mais novo. Exige a atualização de formatos. Às vezes você está num formato mais antigo, ou numa versão mais antiga, por exemplo, do Office, aí você atualiza o formato. E o importante é que você tenha muitas vezes mais de uma cópia. Se você trabalha, por exemplo, só com um CD ou com um DVD, se você não acondicionar isso aqui e não conservar de forma adequada, com o passar do tempo pode arranhar. Então é bom que você tenha esse documento em vários formatos e tenha cópias frequentes para não perder a informação. Fecha aqui, beleza? Esses dias agora eu estava mexendo no meu computador, sem querer eu apaguei uma pasta, eu perdi um monte de foto. Sem querer. O que significa dizer? Como eu não tinha backup, eu perdi muita informação. Se eu tivesse backup daquilo ali, né, ou mesmo que eu perdesse aquela pasta, eu teria o backup salvo em outro lugar. Claro, isso é uma coisa no meu computador, sou pessoa física. Mas numa empresa, numa pessoa jurídica ou no serviço público, isso é uma coisa que não deve acontecer. Então tem que ter alguma forma de backup e alguma forma de você ter um backup de segurança, para não acontecer de você perder a informação. Ou você perder a informação porque estava só num CD, só num DVD, e você não tem mais aquela informação. Você deve evitar que isso aconteça. Tem que ter algumas formas de segurança. Beleza? Bom, dentro desse contexto, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui da classificação dos arquivos. E a classificação é uma classificação importante. Fechando na tela aí, ó. Nós temos os arquivos públicos e nós temos os arquivos privados. Os arquivos públicos são aqueles mantidos por instituições públicas. São aqueles mantidos por órgãos públicos. Já os arquivos privados são aqueles mantidos por instituições privadas. Eles podem ser institucionais, podem ser comerciais, ou eles podem ser pessoais. Agora, muito importante, é mantido por instituição pública, é um arquivo público, é mantido por uma instituição privada, é privado. Tudo bem? Agora veja que coisa interessante. Olha só. Segundo a Lei 8.159/91, presta atenção. Artigo 7º. Arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Fecha aqui, ó. O arquivo foi produzido ou foi recebido no âmbito da sua atividade, se está dentro de um órgão público, seja no poder executivo, legislativo, judiciário, em decorrência da sua atividade,
ou no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, esse arquivo é um arquivo público. Tudo bem? Volta lá. São também públicos, preste atenção, cuidado que esse parágrafo 1º do artigo 7º cai muito em prova. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Fecha aqui, ó. Presta atenção. Se é uma instituição privada que produz ou recebe um documento de caráter público, tudo bem? Ou essa entidade privada está encarregada da gestão de algum serviço público, exemplo, o arquivo dela é público. Um exemplo que a gente pode dar para você é o Sistema S. O Sistema S, que a gente chama de paraestatal, SESC, SESI, SENAI, ele nasceu privado. Só que ele também é custeado com recursos públicos. Significa dizer que ali, mesmo sendo privado, também prevalece o interesse público. Se lá também prevalece o interesse público, todo documento que é produzido lá, até porque o SESC está encarregado de alguma gestão de serviços públicos, serviços ligados à educação, aquele arquivo do SESC, SESI, SENAI, também é um arquivo público. Então, toda vez que você tiver uma empresa privada, uma organização, uma instituição privada encarregada da gestão de algum serviço público, o arquivo dela também vai ser considerado público. Guarda essa informação. Volta lá. Artigo 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou pessoas jurídicas em decorrência de suas atividades. Lembrando que esse arquivo privado não é de uma entidade privada encarregada da gestão de serviço público. Então, o arquivo dela vai ser um arquivo privado. Fecha aqui em mim. Muito cuidado com esses artigos da Lei 8.159/91. Esses conceitos são conceitos importantes e podem ser cobrados na sua prova. Quanto à natureza dos documentos, nós temos os arquivos especiais e os arquivos especializados. Grava uma coisa importante. Arquivo especial é especial devido à forma, devido ao formato. E o arquivo vai ser especializado devido à natureza do documento, à natureza específica do documento, à atividade específica do documento. Beleza? Vamos fazer uma observaçãozinha aqui para você, ó. Olha só, vamos colocar aqui de preto, para ficar mais bonito. Então, nós temos aqui arquivo especial, arquivo especializado. O arquivo ele é considerado especial dependendo da sua forma, dependendo do seu formato, ele é especial. O arquivo é considerado especializado de acordo com a sua atividade, uma atividade científica, uma atividade na área de medicina, ou uma atividade, por exemplo, lá específica, uma atividade, por exemplo, de pesquisa científica. Especial, forma. Especializado é relativo à atividade. Guarda essa informação. Volta aqui na tela. Acompanhe comigo aí, ó. Acompanhe comigo. Então, o que é um arquivo especial? São aqueles que têm sob sua guarda documentos de formas físicas diversas. Veja que o contexto é a forma, é o formato. Que forma física é essa, professor? Pode ser uma fotografia, pode ser um disco, pode ser uma fita, um clichê, uma microforma, um slide, pode ser um disquete, um CD-ROM. E que por esta razão merecem tratamento especial, não apenas no que se refere ao seu armazenamento, como também ao registro, ao acondicionamento, ao controle e à conservação. Fecha aqui, ó, uma fotografia, um negativo, lembra? Microfilme tem que ter um acondicionamento especial. Um CD, um DVD
tem que estar dentro de um plásticozinho, ou dentro de um sacozinho de papel, né, uma caixinha de papel, de papelão, para não arranhar. Então, devido à sua forma, devido ao seu formato, né, a gente tem que dar um acondicionamento especial. Um acondicionamento especial, porque ele é um arquivo especial. Por outro lado, nós temos também os arquivos especiais CD, né, vinil e DVD para CD, né, microfilme, microforma lá, etc. e tal. Com relação ao arquivo especializado, ele é um arquivo especializado devido à natureza da atividade. A atividade é que dá essa classificação. Então, fecha lá. Arquivo especializado são aqueles que têm sob sua custódia os documentos resultantes da experiência humana, num campo específico, independentemente da forma física que apresentem. O grande lance não é a forma física, o grande lance é outro. Exemplo, os arquivos médicos ou hospitalares, os arquivos de imprensa, os arquivos de engenharia. Então, eu tenho uma planta aqui de casa, só para você fazer a correlação, que é um arquivo especializado. Nós temos aqui um consultório médico, um hospital, né, tanto que a pessoa está de branco, e nós temos aqui um arquivo especializado. Fecha aqui. Então, o lance do arquivo especializado não é a forma, não é o formato. O que define o arquivo especializado é a atividade. O que significa dizer? A atividade é especializada. Por isso, o arquivo é considerado um arquivo especializado. Consegue entender o raciocínio? Deu para pegar? Beleza? Bom, dentro dessa ótica, a gente tem outras classificações de arquivo, né? Quanto à extensão da sua atuação, né? Fecha lá. Nós temos os arquivos setoriais e nós temos os arquivos gerais. Veja que na figura tem uma pessoa que está manuseando o arquivo. Significa dizer que, de uma certa forma, eu quero correlacionar a questão da proximidade. Para ela manusear, o documento tem que estar próximo a ela. Então, o arquivo setorial são aqueles estabelecidos junto aos órgãos operacionais, cumprindo funções de arquivo corrente. Está dentro do setor, está próximo. Significa dizer que a gente vê a questão da proximidade. Fecha aqui em mim, ó. Está junto do órgão operacional? Está próximo? Está pertinho? Então, arquivo setorial. Lembrando, mais uma vez, que o arquivo corrente no ciclo vital dos documentos é um arquivo de primeira idade, é um arquivo ativo. Significa dizer que é um arquivo que é um documento de muito acesso, de muita acessibilidade. Ele é consultado com muita frequência. Nessa ótica de arquivo setorial, ele vai estar próximo à pessoa. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou falar de um arquivo geral, eu vou fazer uma comparação entre os dois. Acompanhe comigo na tela aqui, ó. Arquivo geral central. São os que se destinam a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a estrutura de uma instituição, centralizando, portanto, as atividades de arquivo corrente. É corrente? É. Só que é num determinado setor, numa determinada sala, num determinado andar. Então, é um arquivo geral ou um arquivo central, diferente do arquivo setorial, que é dentro do setor. Fecha aqui em mim. Eu quero mostrar para você um desenhozinho, só para te mostrar isso. Vamos supor, de preto, que a gente tem um prédio do Ministério. Um órgão público. Esse prédio, vou fazer 2 prédios. Vamos supor que ele tem 4 andares. Térreo, primeiro, segundo e terceiro. 4 pisos. Vamos supor que o arquivo seja um arquivo setorial. O que significa dizer? Cada andar desse é um setor. Pessoal, finanças, projeto, não importa. Aqui, junto a esse setor, eu tenho um arquivo corrente setorial para esse setor. Aqui, junto a esse setor, que é um outro setor, eu tenho o seu arquivo corrente, porque ele é muito consultado. Aqui, junto a esse outro setor, eu tenho um outro arquivo corrente setorial,
que significa dizer? Nessa visão didática, eu tenho um arquivo setorial dentro de cada andar. Cada setor tem o seu. E como o arquivo corrente ele é consultado com muita frequência, tem que ser produzido próximo, né? Então eu tenho aqui um outro setor e eu tenho também um arquivo setorial. Por outro lado, vamos pegar essa mesma ótica. Eu tenho o prédio do Ministério. Mesmo exemplo, só que eu vou colocar de outra forma. Eu tenho aqui o térreo, primeiro piso, segundo piso, terceiro piso. Então eu tenho 4 pavimentos. Só que agora, esse aqui é o setorial. Ó. Cada um tem o seu. Esse é o setorial. Esse aqui agora é o geral. Arquivo geral. O que significa dizer? Significa dizer que no prédio todo, você vai ter um local específico para o arquivo corrente, e esse arquivo corrente vai estar centralizado aqui. O que significa dizer? As pessoas que estão nesse pavimento, quando forem consultar o arquivo corrente, tem que correr aqui. O pessoal que está no andar de baixo, quando for no arquivo corrente, tem que correr aqui. O pessoal que está no térreo, quando for consultar o arquivo corrente, tem que correr aqui. Arquivo central, o arquivo geral. Significa dizer que é um local onde você tem aquele arquivo e aquele arquivo vai ser centralizado. Significa dizer que todo mundo do órgão, todo mundo da entidade, ao consultar aquele arquivo, ele vai ter que ir naquele local centralizado para poder ter acesso ao arquivo. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Show de bola? Então vamos continuar aqui, ó. Acompanhe comigo na tela aqui, ó. Já vimos essa questão aqui. Vamos em frente. Gênero dos arquivos. Gênero é a configuração. É a configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizado na comunicação do seu conteúdo. Professor, de acordo com o sistema de signos, Ou seja, é a configuração do documento, de acordo com o que você usa na configuração do seu conteúdo. Então, com relação ao gênero, nós temos vários tipos de arquivos, com relação ao aspecto do gênero. Nós temos o textual, que são documentos escritos, muito comum. Nós temos o iconográfico. Presta muita atenção no iconográfico, porque o iconográfico cai muito em prova. Documentos com imagens estáticas. Não é microfilme. Não é um filme, não é isso. Nós temos aqui fotografias, nós temos desenhos, nós temos negativos, nós temos dispositivos e gravuras. Documento em formato em imagem estática. Tudo bem? Iconográfico. Detalhe interessante. Se essas imagens não forem estáticas, eu vou ter um microfilme. Cuidado para não confundir. Tudo bem? Documento cartográfico. Cartografia. Você estudou lá no ensino fundamental. Mapas e plantas. Documento micrográfico. É um microfilme. Microfilme você sabe que são várias imagens, só que elas não são estáticas. Se elas ficam passando, formam um filme. Porque se fosse uma imagem estática, seria iconográfico. Documentos sonoros. Documentos cuja informação esteja em formato de som. Filmográfico. Filmagens mesmo. Não é um microfilme, é um filme mesmo. Literalmente. É um filme, não é? Um vídeo. Por exemplo, uma VHS. E documento informático ou documento digital são documentos em meio digital. Presta atenção. Dentro desses gêneros, fecha aqui em mim, indiscutivelmente, todos caem em prova. Mas eles adoram colocar isso aqui, ó. Iconográfico. Documento em, você tem uma gravura, uma figura, ou uma imagem estática. Uma imagem estática. Beleza? Muito cuidado. É um documento iconográfico. Você já deve ter visto algum documentário sobre filme. Se a gente pega várias fotos e vai passando, a gente faz o quê? Um microfilme. Se é um microfilme, a imagem não está mais estática. Se a imagem está passando, ela perde essa característica de estar estática. Muito cuidado com o documento iconográfico. Todos caem em prova, mas indiscutivelmente o iconográfico cai mais. E muitas vezes, numa prova, ele procura misturar. Ele coloca iconográfico junto com micrográfico, junto com digital e fala que é tudo que é iconográfico. Então, muito cuidado com isso, para você não se
confundir, mas todos são importantes. Lembrando que todos os documentos em formato digital são documentos informáticos ou digitais. Alguém me faz uma pergunta assim, professor, foi escaneada uma foto para o computador. Foi escaneada? Foi. Se ela foi escaneada por computador, é um documento informático ou digital. Aí alguém fala para mim assim, professor, eu estou com um PowerPoint e eu coloquei fotos. Essas fotos são iconográficas? Não. Elas já estão no computador. Se elas já estão no computador, é um documento em meio digital. Se elas já estão no computador, é um documento informático. É um documento digital. É diferente você ter uma foto estática fora do computador e uma foto que foi escaneada. Se está no computador, é um documento informático ou um documento digital. Guarda essa informação. Beleza? Então, com relação ao gênero, nós temos esses gêneros. Só que tem um detalhe interessante. Fecha aí, ó. Espécie e tipologia documental. Na espécie, eu quero colocar uma palavra aqui, ó. Fecha aqui em mim. Eu vou até escrever aqui, espécie. Ela é genérica. Espécie é genérica. Ao passo que a tipologia documental, ela é específica. Genérica, específica. Espécie, volta lá. Quanto a espécie barra tipologia documental? Fecha lá. O que é espécie? É a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Exemplo, boletim, certidão, declaração e relatório. Veja que eles são genéricos. Boletim de quê? Não falou. Certidão de nascimento ou de casamento? Não falou. Declaração de quê? É declaração de bens ou declaração de rendimentos? Também não falou. Relatório? Também não falou o que é. Isso é o quê? Espécie. Por outro lado, nós temos a tipologia documental. É a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que gerou. O que significa dizer? A tipologia documental ou tipo documental é algo específico. Exemplo, boletim de ocorrência, boletim escolar, certidão de nascimento, declaração de bens. Fecha aqui em mim. Muito cuidado, que tipologia documental, em termos de prova, ele também pode chamar de tipo. Ou tipo documental. Então, tipologia, sinônimo de tipo documental. Muito cuidado com isso. Recapitulando, declaração, espécie, declaração de bens, tipologia documental. Certidão, espécie, certidão de nascimento, tipologia documental. A espécie é genérica. A tipologia documental ou tipo, ele é específico. Então, você tem um documento genérico, mais a atividade que o gerou. Ou seja, a espécie mais a atividade. Ele é específico, ele é detalhado, ele não é genérico. Beleza? Ficou claro isso aí? Tranquilo? Lembrando que gêneros são aqueles, né, que a gente já viu anteriormente. Textual, iconográfico, micrográfico, informático ou digital, aquele outro que a gente viu anteriormente. Não confunda gênero com espécie. São coisas diferentes. Beleza? Feito isso, vamos em frente aqui, ó, fechando lá. Quanto ao assunto, o documento pode ser sigiloso ou o documento pode ser ostensivo. O documento pode ser sigiloso ou o documento pode ser ostensivo. Sigiloso, documento que por sua natureza deva ser de conhecimento restrito. Ele quer medidas especiais de salvaguarda para a sua custódia e para a sua divulgação. Preciso ter uma medida especial. Ao passo que um documento ostensivo é um documento cuja divulgação não prejudica a administração. Fecha aqui em mim, ó. Documento ostensivo é aquele documento que todo mundo pode ter acesso. Lembra nos blocos anteriores, lá no protocolo, a mamãe chegava com, né, uma solicitação, que é o início de um processo de licença maternidade. É ostensivo. Prejudica a imagem da administração? Não. Pode ser divulgado? Pode. Já um documento sigiloso tem que ter alguma coisa que o protege, porque não é todo mundo que pode ter acesso a esse documento considerado sigiloso. Tem medidas especiais de salvaguarda,
medidas especiais de custódia. Guarda essa informação. Beleza? Dentro dessa ótica, nós temos a lei, fecha aí, 12.527, que é a lei de 18 de novembro de 2011. Essa lei é a lei de acesso à informação. Muito importante essa lei. Fecha aqui, ó. Querido, você que vai fazer concurso, presta atenção. O decreto 4.553 de 2002, ele foi revogado. Esse decreto de 2002, ele tratava de documentos sigilosos. Ele foi revogado. Se você tiver algum livro de arquivologia que trata do decreto 4.553, o que vai falar desse decreto não serve mais. Ele foi revogado. Então, quando a gente fala de arquivo, existem alguns artigos da Lei de Acesso à Informação que são artigos importantes nesse contexto de documento sigiloso. Volta lá. Essa lei, que é a Lei 12.527, dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, a serem observados pelos estados, a serem observados pelo Distrito Federal e serem observados pelos municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. Eu preciso ter acesso a informações. Então, essa lei serve para a União, para o Estado, para o DF e para o município. Alguns artigos dessa lei. Primeiro, quem está subordinado a essa lei? Os órgãos da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, que é nos tribunais de contas ou conselho de contas, no caso dos municípios, o poder judiciário e o Ministério Público. Fecha aqui em mim, ó. Vale para todos os poderes, inclusive a Corte de Contas, no caso da esfera federal, Tribunal de Contas da União, e também vale para o Ministério Público. No caso da esfera federal, Ministério Público da União. Beleza? Volta lá. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, que fazem parte da administração indireta, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Moral da história, fecha aqui, ó. Essa lei se aplica à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Essa lei se aplica à administração direta e à administração indireta. Beleza? Inclusive, Tribunal de Contas, Federal, TCU, do Estado, né, e Conselho de Contas ou Tribunal de Contas dos municípios, o que existir. E no caso do Ministério Público Federal ou Estadual. O município não tem Ministério Público. Vale para os três poderes, lembrando que o município não tem poder judiciário, tem só executivo e legislativo. Vale para a administração direta e para a administração indireta. Beleza? Volta lá. Dentro desse contexto, aplicam-se as disposições da lei no que couber, presta atenção, hein? No que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Fecha aqui em mim, ó. Contrato de gestão é formado entre o poder público e um particular. O contrato de gestão é formalizado com uma organização social. Existem organizações sociais que vão gerir um patrimônio público, como acontece em Brasília no Sara Kubitschek. Então, a OS dirige o Sara Kubitschek. Ela é uma instituição que nasceu privada, da iniciativa do privado, do particular. E o governo, né, ele vai, vamos dizer assim, ter um termo chamado contrato de gestão para a OS dirigir o hospital. Significa dizer que todo o arquivo que tem no hospital, tudo que vai ser lá com relação à informação, vai estar subordinado ao termo da lei. O mesmo vale para as OCIPs, tudo bem? Que você tem um termo de parceria. Se é alguém que tem algum instrumento congênere, que é um instrumento, né, que é um instrumento formalizado com o governo, significa dizer que está debaixo da lei de acesso à informação. Beleza? Já continuo.